Fala galera, estamos aqui na Coalizão Conservadora, no Coalizão TV aqui no YouTube para mais um vídeo, né? A gente vai falar sobre a treta que deu, que o Vilela ficou brabo com uma feminista que foi no programa dele ali e começou a defender a Hamas, começou a falar que a Hamas é um grupo político e enfim, deu muito pano para manga e vai poder também a partir disso falar um pouquinho sobre o que é esse ideológico esquerdista, esse ideológico feminista e como isso, no fim das contas, só é mais uma forma de tentar avançar com a destruição do Ocidente, né? Então, vai ser bem interessante, bem legal hoje e antes de nós começarmos, eu quero pedir para você que está nos assistindo pela primeira vez aqui, não nos segue, não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. É a sua inscrição que faz o nosso canal crescer e nós continuarmos fazendo esse contraponto cultural à esquerda aqui no YouTube, né? Então, por favor, se inscreva no nosso canal. E se você não é inscrito, tem um sininho aqui de notificação, clica no sininho para que você sempre seja notificado quando nós estivermos lançando vídeo, conteúdo. Todo dia nós produzimos algo aqui para fazer esse contraponto cultural à esquerda aqui e é muito importante a sua participação, a sua inscrição. Tendo feito já isso, vamos para o vídeo aqui que o pau pegou. É bem grande o vídeo, tá? Vou ter que deixar passar ele inteiro para a gente poder ter uma noção do todo, mas talvez eu fazer algumas paradas no meio. Vamos lá. Faz um caos na cabeça das pessoas que fica parecendo... Os palestinos são Hamas. Digo, é um partido político, tá? Tanto quanto outros partidos políticos ou não... Olha, essa é uma forma de você interpretar matar bebê, diante matar do que civil, foi... me parece um partido... Diante do que foi o... Mas eu não quero me intrometer nisso. Tá? Isso a gente tá falando de Israel. Podemos falar de Israel, podemos falar de Não, Hamas. veja, Ou que um mata, o outro pode matar também. Tipo, não, bebê civil... condenado até agora. Então, mas, ok? Olha, okay. eu acho que tem uma guerra, mas vale um genocídio, uma luta de colonização sendo levada... Entrar deliberadamente matar... Que é o que Israel faz. Eu tô falando de Hamas primeiro, depois a gente pode falar de Israel. Hamas não faz isso. O Hamas é um partido político que... Mas é liberado fazer isso? O Hamas é um partido... Não, perguntando. O Hamas... Não, é que você tá fazendo uma série de perguntas. Os indígenas os meios, não. Os indígenas os meios, não. Então, tá? Agora eu posso apresentar a posição sobre o Hamas? O Hamas conduziu uma operação política de enfrentamento ao que é o Estado genocida de Israel, tá? Que é uma guerra, um apartheid, uma brutalização de uma... Eu vou parar a discussão porque eu acho um absurdo o que você tá falando e não é o tema do programa. Então vamos para... Eu defendo Palestina livre do Rio ao Mar. Ah, meu Deus. Tem muita coisa que a gente vai comentar aqui somente nesse minuto, depois a gente passa essa. A primeira coisa, a gente vê como essa feminista ela tem muito a retórica esquerdista e a maneira da esquerda se portar. Ela vem tentando suavizar os atos terroristas do Hamas, chamando de partido político e tentando, de certa forma, tornar mais palatável esse grupo de terroristas, né? Enquanto tenta dizer que não defende os atos que ele faz, mas faz uma certa apologia ao ato político que ela diz que não defende que ele faz. Então, a retórica esquerdista ela é bem, de certa forma, inconsequente e, ao mesmo tempo, ela confronta-se a si mesma. Para eles isso não é errado. A retórica esquerdista não tem um nível, um ideal, uma doutrina de valores, então eles conseguem fazer esse jogo de palavras para tentar suavizar as coisas e, ao mesmo tempo, tentar levar para as pessoas a desinformação de que o Hamas, de certa forma, é só um grupo político que está revoltado com a situação e, por isso, faz os atos que faz, né? Então, basicamente, ela começa utilizando esse artifício feminista, né, para defender terrorista, né? Um outro ponto que é absurdo é que ela se diz feminista, né? E uma feminista que defende esse grupo que está no poder no Irã e os grupos que o Hamas e etc., que vivem lá naquela região fazem, é algo, de novo, né? É algo que mostra como a esquerda não tem nenhum tipo de valor e nenhum tipo de ideal, porque as mulheres nesses lugares são tratadas com um valor totalmente diminuído, sofrem afronta à dignidade humana e recebem todo tipo de violência absurda, como é amplamente noticiado, amplamente documentado, e vamos e convenhamos, né? Em Israel a vida da mulher é muito melhor, tem muito mais possibilidades, mais dignidade do que na Palestina ou perto desses grupos terroristas, as quais essa moça feminista que diz defender as mulheres chama, né, de grupo político e de ação política, né? Então, nós percebemos como o ideal feminista, né, hoje acaba sendo simplesmente mais um tapete para o Islã pisar. Mas vamos continuar. Tudo que o governo de Israel faz agora, você falar que... Não, eu não defendo, mas que isso, Vilela? Eu não defendo isso de forma alguma. Falou que foi um ato político gerado por Israel. Não, eles não entraram pra matar soldados, eles entraram pra soldado contra soldado. Eu vi um vídeo, tem um filme chamado de Atrocity Film, eu acho que você deveria ver. As câmeras do próprio Hamas filmando e comemorando, matando civis, crianças, estuprando. Eu não tenho acordo nenhum com isso. Então, eu não tenho acordo com o Hamas. Absurdo que Israel faz, mas é porque eu não acho que é equivalente. Essa é a diferença. Como assim? Porque aqui a gente vê uma política de Estado levada adiante por décadas. Eu estive lá, eu vi o que eu vi. E eu duvido que você veja esse filme. Eu duvido que você não mude de opinião. Claro que eu vi nela, que é isso? Que é isso? O que você falou pra mim? Você falou que 7 de outubro foi o quê? Posso explicar minha coisa? O que foi? Repete o que você falou. O que foi 7 de outubro? Foi uma ação? É uma ação política levada adiante. Mas eu posso terminar de apresentar o meu ponto de vista? Deixa eu terminar. Uma ação militar. Foi uma ação militar. Com o intuito de? Lutar contra o Estado de Israel. Com o intuito de matar civis. Eles não foram... Mas eu não tenho acordo que você estupre, etc. Então é uma festa, numa...
ela não tem acordo que você faça atrocidades com mulheres e crianças, mas defende que hajam ações desse grupo político chamado Hamas contra o Estado de Israel. Logicamente que o argumento não tem sentido, o argumento refuta-se a si mesmo, mas utiliza-se dessa retórica para enganar as massas e para tentar tornar, de certa forma, Israel como vilão e os grupos terroristas e a Palestina como aqueles que são heróis, né, numa clara ação, né, contra o Ocidente, né. Então, isso está muito claro, é por isso que o Vilela tá puto, né, é por isso que ele está tão indignado, porque o Vilela entendeu esse jogo maquiavélico de palavras, que fala que é contra os atos destrutivos que esses grupos terroristas fazem contra mulheres e crianças, mas ao mesmo tempo torna palatável e não chama de terroristas, chama de grupo com ações políticas, né? Então você percebe como na própria fala dela existe uma maldade para tentar enganar as pessoas, enquanto se você for pegar os argumentos e dissecá-los como estou fazendo aqui, a própria fala dela refuta-se a si mesmo, ela entendeu? Por isso que ele tá tão puto, porque é uma dissimulação retórica feita na cara dura no programa dele. Saiu atirando nas pessoas. Mas o Estado de Israel faz a mesma coisa. Não. Sangue de Jesus. Meu Deus, que absurdo. É por isso que eu fico muito puto com esse tipo de defesa de parte da esquerda e eu não sabia que vocês defendiam isso. Portanto, vamos para outro assunto, que isso eu não negocio. Não se pode matar civil. Mas eu não defendo isso. Você acaba de falar, me desculpa. Ela não falou, gente. Eu tô até assustado que o Vilela, como host, se meteu no debate pra comentar. Não, me desculpa. Porque ela tá tentando explicar, Vilela. Ela explicou 3 vezes. Não, eu não consegui explicar. Vocês ficaram todos interrompendo. Um ato político justifica você matar civis, não sei o quê? Não. Então você é contra. Eu sou contra. Vai falar uma coisa aqui. Não é contra, gente. Eu sou contra. Eu sou contra o Hamas, eu sou contra o Israel. É que existe um mecanismo de palavras para usar e minimizar o que o Hamas faz. Assim como existe um conjunto de palavras para minimizar o que o Estado de Israel faz. Vamos falar a verdade, só isso. Não precisa falar. É uma ação, por isso não. Foi terrorismo. Foi terrorismo, é isso aí. Inclusive, o terrorismo é uma tática de guerra, né? Ele é empregado para que as pessoas vejam tal brutalidade feita por determinado grupo e se sintam intimidadas, né? E não queiram lutar com determinado grupo, e também cria um certo ambiente de tensão para quem observa isso com medo de que tamanha brutalidade se repita de novo, né? Então, isso é uma tática de guerra usada por milênios. Nós sempre vimos aí quando um exército vencia outro exército, quando um povo vencia outro povo, algumas atrocidades eram feitas, né? Então, o terrorismo sempre foi utilizado como uma tática de guerra que esses grupos extremistas utilizam e que esses grupos extremistas islâmicos são defendidos por essas feministas malucas aí, que eu não sei se elas conseguem ter a noção de quão burro é o argumento delas, de como elas estão perdidos na própria ideologia a tal ponto de não conseguir mais entender as próprias palavras as quais proferem, ou se elas são articuladas com esses tipos de grupos e fazem esse tipo de militância anti-ocidental, né? Porque a militância pró-Hamas, pró-grupo terrorista, né, é uma militância anti-ocidental. Nós vemos a esquerda se ligando a grupos extremistas islâmicos, tudo por um motivo, simplesmente a destruição do Ocidente, a destruição da resistência à tomada de poder pela esquerda. Até porque a esquerda nunca teve uma doutrina específica e única, né? O próprio Manifesto Comunista, quando você vai ler, Marx manda os caras lá no manifesto, ó, nesse país age dessa maneira, naquele outro país age com essas pessoas, naquele outro país se alia com outras pessoas. Então a esquerda sempre vai se moldando, se adaptando como camaleão e com o único objetivo de tomar o poder, não pela doutrina. Por isso que esquerdista, olha só, que socialista, marxista, tudo que é isso tá aí, que diz que defende mulheres, defende grupos terroristas, que ela chama de grupos políticos, né, que produzem atos bárbaros, que ela chama de ação política, né, que destroem pessoas e que faz com que brutalidades sejam cometidas com mulheres e crianças, que ela diz que é simplesmente um ato de manifestação contra Israel, né, contra o Estado de Israel, e chama Israel de genocida, né. Então, não sei se ela tem conotação disso, ou ela é articulada com esses grupos aí, ou com esse movimento esquerdista mundial que se alia hoje ao Islã, com o objetivo de derrubar o Ocidente, e por isso que o Vilela ficou puto, e qualquer um que veja fica puto e se escancar ainda mais a face maquiavélica e dissimulada da esquerda. Sempre lembrando, a esquerda não tem valor, a esquerda não tem doutrina. Por isso, ela vende-se a ideia A, a ideia B, a ideia C, e por isso que você vê gente aqui, que provavelmente essa moça aí feminista deve ser uma defensora da comunidade LGBT, e a própria comunidade LGBT também faz isso, apoiando os terroristas que lá praticam todo tipo de brutalidade contra esse público, né? Porque a esquerda faz isso mesmo. Ela se une com quem quiser e com quem puder para ter a tomada do poder e destruir o que resta da cultura ocidental. Gente, por hoje é isso, tá? De novo, curta, comente, coloca a tua opinião aqui sobre o que você achou disso nos comentários, né? E se inscreva no canal, e se você é inscrito, ative o sininho. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.